Fala pessoal do MedFit Podcast, estamos aqui em mais um episódio e novamente com o Dr. Rafael Osterman. Já é da casa, né, nosso convidado. Já tá batendo cartão aqui. Então hoje a gente vai falar vários assuntos, né, mais em específico sobre... Um tema que a gente gosta muito, que é obesidade e especificamente cirurgia bariátrica, que é o que o cara manja. E aí, prof? Tudo bem? Tudo Posso bom? virar sócio aqui do podcast? Olha! Deve. Prazerzaço estar aqui com vocês e falando sobre esse assunto, um assunto tão bacana, tão apaixonante, formas de tratamento para uma doença tão séria, né? Tão séria. Complexa, difícil de tratar, né? Então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. E é um assunto bem extenso, né? Na verdade tem Demais. ramificações aí que dá pra gente adentrar, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre, eu acho que cirurgia, né? A bariátrica Eu ali, quero que eu acho perguntar que, tudo. né? Que é um tratamento aí que vem tendo bastante sucesso, né? E ajudando muita gente, né? Salvando vidas, né? Exatamente. Perfeito. Professor querido, eu chamo ele de professor porque ele realmente foi meu professor, né? Vocês que acompanharam, né, o outro episódio, depois a gente pode colocar ali na produção, ali embaixo, né, pra puxar e ver toda a história do Dr. Rafael Osterman. Então vamos lá. Doutor, você acha que a obesidade é uma doença negligenciada? A pergunta é importante. Foi, né? Já começou bem, né? Já começou bem. Tu diz negligenciada pelo sistema de saúde? Não, negligenciada por nós profissionais da saúde. Sinceramente, acho. Eu acho que sim. Tá? Eu acho que ela, em se tratando de uma doença crônica, de uma doença complexa, de difícil controle, que muitos especialistas dizem incurável e extremamente prevalente, eu acho que ela é negligenciada. Ela não é vista da forma integral como ela deveria ser vista, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes os pacientes estão aí transitando, peregrinando pelos serviços de saúde, obesos, com sobrepeso, ou até mesmo obesos mórbidos, e muitas vezes eles vêm com outras queixas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Muitos pacientes chegam para a gente na clínica com doença do refluxo, que é uma condição super frequente, né? Hoje, 25% da população do Brasil e da população mundial tem refluxo. 25%. Isso significa que numa população de 200 milhões de habitantes, 40 milhões, 45 milhões de pessoas no Brasil sofrem com doença do refluxo. E a doença do refluxo a gente sabe que ela está muito linkada com obesidade. Então muitas vezes o paciente chega com doença do refluxo, já chega com tratamentos e medicamentos utilizando há muito tempo, né? E muitas vezes tratando com outros profissionais, tratando na rede pública de saúde. E quando a gente vai analisar, eles não estão focados na redução do peso, no controle da obesidade, que é o pilar fundamental, por exemplo. Então, só para mostrar para vocês uma nuance, uma situação que ocorre com tanta frequência, né? Outra situação, pacientes com dores articulares, problemas articulares. E aí você vai ver, o paciente tem obesidade. Quer dizer... Não se trata a causa, exatamente. né? Quando a gente vê os pacientes tomando medicações e tratando várias doenças, e a doença mãe, que é a obesidade, não é abordada de forma mais assertiva. E por que tu acha que não é abordada? Falta de conhecimento, falta de... E aí? É difícil né? É difícil de te dizer. Às vezes tem falta de conhecimento do profissional, às vezes pode ser realmente negligência, né? Tem a questão do paciente também entender o quanto isso é importante, mas para que o paciente tenha consciência da importância dele tratar essa doença, nós profissionais é que precisamos ajudar o paciente a virar essa chave. Se a gente não ajuda o paciente a virar essa chave, é pouco provável que ele consiga virar. Então eu costumo dizer e falo pro meu time, enfim, nós somos agentes de transformação, entendeu? Nosso time multidisciplinar tem que ser um agente de transformação. Sair da mesmice do lugar comum, dizer você tem que emagrecer, porque a obesidade faz mal à saúde.
É a mesma coisa que falar, Clichê, você né? tem que parar de fumar porque faz mal à saúde. Não, você tem que ser mais assertivo, você tem que mostrar para ele a categoria de risco que ele está e o que vai acontecer, né, se ele se manter naquela condição e como ele pode transformar a vida dele. Agora, voltando para o refluxo, o que a gente percebe? Os pacientes estão lá sofrendo, tomando medicação. Quando eles perdem, eles vão para nutricionista, por exemplo, a gente manda para Nutri. Eles perdem 4 quilos, mudam um pouco a alimentação, tiram refrigerante, tiram farinha, tiram frituras, enfim, eles melhoram. E eles melhorando, eles param de usar a medicação. É que, na verdade, né, diferente do pessoal que me procura, ou procura, né, a academia de maneira geral, o pessoal que chega até nós aqui, né, no meu setor do ciclo, né, dos profissionais que estão envolvidos aí com obesidade, o pessoal que chega até nós, ele já está, né, predisposto a mudar de vida, né? Porque diferentemente de vocês, ele não chega lá, Edinho, eu tô com uma dor aqui, o que eu posso fazer para melhorar? Não, ele já veio encaminhado de um profissional, provavelmente, né, ou tem uma prevalência muito maior de médico, né? Foi até o médico e os profissionais que já têm esse perfil e que sabem que precisa de toda uma equipe para a gente conseguir realmente trazer resultado para o paciente, para o aluno, né? Ele já chega lá mais disposto a mudar de vida realmente, né? Agora, a galera que chega num posto de saúde ou num consultório, tô com uma dor aqui, como que tu vai entrar, né, na vida desse cara? Ele não tá te trazendo essa dor, esse problema, né, dele, a obesidade. Ele tá te falando, eu tô com uma dor no joelho, né? Sim. Eu quero resolver esse problema do joelho. É difícil, né, tu entrar, tu abordar. Tem um outro detalhe que é interessante, tem um viés também nisso, que é o seguinte: os pacientes que procuram eventualmente atividade física, eles habitualmente eles vão estar em sobrepeso. É difícil você ver alguém com obesidade grau 2, grau 3, obesidade mórbida, procurando uma academia para fazer atividade física. E aí a gente até pode entrar nisso e tentar analisar isso com mais profundidade. Então, um paciente que procura um crossfit ou uma musculação é um paciente que ou já fez atividade física no passado, então já tem uma memória muscular, já tem uma memória metabólica, já está aclimatado com isso e apenas ganhou peso e quer voltar, enfim, quer voltar para os trilhos. Ou é o pessoal que está realmente em forma e que realmente quer potencializar seus resultados. A gente está falando aqui daqueles pacientes com IMCs de 35 para cima, né? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes com IMC de 40, 45, 50. Esses subgrupos de pacientes, eles não estão focados em ir para a academia. Eles estão ainda imersos num limbo, numa névoa, né, digamos assim, de tomada de decisões, de dificuldade de entendimento, de virada de chave para fazer essa mudança realmente ocorrer. Até porque a cabeça e a mente dessas pessoas é diferente de uma pessoa que está no dia a dia da academia. Completamente. É muito diferente, né? Então, você falar para alguém como nós, por exemplo, vamos fazer atividade física, enfim, fica muito mais tranquilo do que para alguém que sofre com bullying, ou sofreu com bullying, que sofreu com isolamento social durante muito tempo, que possui crenças limitantes muito importantes, que possui feridas emocionais importantes, né, em relação à obesidade, que possui muitas vezes um marido ou uma esposa trancando e dificultando essa questão do processo de emagrecimento. Então, tudo isso a gente acaba vendo no dia a dia e, cara, realmente é muito desafiador. Né? Essas crenças limitantes é muito interessante. Eu tinha uma aluna, tá, de personal, depois ela acabou se tornando minha paciente. E ela falava assim, eu tinha dificuldade para academia porque eu me achava gorda da academia. Quando eu entrava na academia, eu achava que todo mundo estava olhando para mim. Né? Perfeito. E isso me limitava. Então a gente foi construindo, né, uma imagem, a gente foi construindo todo um negócio até que ela tirou isso da cabeça dela e começou a emagrecer e ela percebeu que não era ela a gorda da academia,
Ela começou a tirar essas crenças limitantes. E eu acredito, e a gente vê muito isso na academia, né? Algumas crenças limitantes, mas nem próximo do que a gente vê no consultório. Porque o que barra muitos pacientes no consultório? Número 1, que tu falou que é muito importante. Muitos deles não querem nem emagrecer, eles querem outras coisas. Eles querem que seja resolvido algo pontual, de forma fácil, Segundo, que é muito importante, depois que ele entende, né? Eu tenho que emagrecer. Ele quer emagrecer de uma forma rápida e fácil. Ele não entende que é um processo. Né? Perfeito. E outra coisa, terceiro, pra mim é muito importante, que é eu quebrar essas crenças limitantes. Eles acham que eles sabem o que eles têm que fazer. Não, eu sei o que eu tenho que comer, eu sei que eu tenho que treinar, só porque eu não consigo emagrecer. Mas não materializa, não consegue, né? Não materializa. E daí eu gosto de... E não se permite ser cuidado. Isso, não se permite ser cuidado. Eu acho que essa é a principal crença limitante que a gente tem que bloquear. E quando se trata de bariátrica, o que tu percebe de crença limitante e como que tu aborda um paciente? Bom, eu entendo que a cirurgia bariátrica, ela veio como um alento para o tratamento desses pacientes, tá? Só que a gente tem que analisar as coisas com muito cuidado, porque tratar obesidade não significa, ou melhor, tratar obesidade mórbida não significa só grampear estômagos e desviar intestinos. A gente já sabe, isso já está muito documentado, o impacto que isso tem sobre a doença obesidade é extremamente positivo, aumenta a longevidade, reduz mortalidade por todas as causas, reduz risco de câncer, né? Tem alguns trabalhos mostrando redução do dano genético dos pacientes por conta da obesidade. Então, o paciente obeso tinha um dano no DNA, um potencial de dano no DNA X. Com a cirurgia bariátrica, esse dano no DNA, esse dano no código genético reduz. E com isso, naturalmente, isso acontece também por conta da redução da inflamação crônica e sistêmica que esses pacientes têm. Então, não há dúvida sobre os grandes benefícios da cirurgia bariátrica. Entretanto, a cirurgia bariátrica não trata a cabeça. E a gente precisa ter um acompanhamento desses pacientes. Beleza. É bonito a gente falar isso. Precisa ter um acompanhamento da equipe multidisciplinar. Mas os pacientes precisam se permitir serem cuidados. E é aí que entra o problema. Porque muitas vezes existe estrutura, existe as equipes, existem profissionais treinados, capacitados para fazer isso. Mas muitas vezes, e talvez isso faça parte da doença, o paciente não se permite ser cuidado. A gente está entrando num ponto nevrálgico, né? E é massa. Ponto delicado. Não, eu acho que a gente tem que falar sobre as coisas e doa a quem doer e falar de forma assertiva, de forma muito transparente. E profissional, porque Exatamente. faz parte da Exatamente. Não adianta a gente querer só ser sedutor e querer falar que a cirurgia bariátrica é maravilhosa e que é a solução para todos os problemas. Não é assim. Então, os pacientes precisam se permitir passarem por um processo de transformação. Eu costumo falar isso para os pacientes. A tua jornada, ela não termina com a cirurgia bariátrica, ela começa com a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é o ponto de início, assim como é o balão intragástrico. Para pacientes com uma obesidade mais leve, o balão é a mesma coisa. Então, é o início de um processo, é o início de um processo de transformação, né? De mudança de mindset, de forma de pensar, mudança de comportamento, mudança de hábitos, né? Mudança de coisas importantes que muitas vezes a gente deixa de lado, como disciplina, constância. E eles relutam, né? Disciplina, fazer o que precisa ser feito, constância, fazer o que precisa ser feito de forma contínua, né? Regular e contínua para que a gente possa obter um resultado. O problema é que o que acontece? Muitos pacientes que sofrem com obesidade, principalmente obesidade mais severa, além de ter toda essa questão, essa carga psicológica,
eles são frágeis, são carentes. E muitas vezes eles entendem essas soluções como a solução fim. Entendeu? Não, eu vou fazer a cirurgia bariátrica e pronto. Resolvi o problema. E esse é um grande equívoco, né? E aí acontece o que a gente vê, né? Os caras indo de rodo para outros estados fazer cirurgia, voltando doentes, desnutridos, desproteinizados, com deficiências vitamínicas, porque não estão fazendo acompanhamento, não fazendo suplementação, o que é super importante, não fazendo atividade física, e infelizes. Ou seja, fizeram uma cirurgia, transformaram a sua vida, mas estão infelizes ainda, né? Então, cara, dá muito pano pra manga, né? É uma falar sobre coisa isso, assim... né? E é danado, né? Porque o que acontece? A maioria das pessoas, né, tem um grau de obesidade já bem elevado, uma das poucas felicidades da vida é comer, né? E daí Exatamente. faz a cirurgia. Exatamente. Tira a alegria da vida dela. Gente, assim, ó, a consulta com a gente para falar de cirurgia bariátrica é tudo menos falar de técnica. Impressionante. Cara, eu não fico falando de técnica, eu falo de técnica nos últimos 15 minutos da consulta, nos últimos 10 minutos. A gente fala sobre que tipo de cirurgia vai ser feita. A maior parte da consulta é voltada para entender qual é o perfil do paciente, qual é a expectativa dele e saber se, né, e tentar entender as crenças limitantes, tentar entender o perfil alimentar dele, porque a partir disso a gente também define a melhor técnica, melhor estratégia, mas entender como é que está a psique dele. Né? A primeira consulta é tu que faz ou alguém da tua equipe? Não, sou eu que faço. É tu que faz. Sempre a primeira... eu quero fazer bariátrica, já vai direto pro Dr. Rafael. Daí tu vai ler todo esse perfil e vai direcionar pro resto do... Exatamente. Aí a partir daí a gente define se esse paciente é para cirurgia bariátrica, se ele é um paciente para balão, porque às vezes o paciente vem querendo fazer cirurgia bariátrica, mas já não preenche critérios ainda para cirurgia. Não adianta a gente pode dar mais uma chance para ele com balão, né? Exatamente. Então a gente tem que ser muito analítico, muito criterioso nesse sentido. Então essa é a primeira divisão que a gente tenta fazer, estudando o paciente, entendendo as necessidades dele, alinhando expectativas. Depois a gente procura entender a presença de comorbidades, né? O quão crônico, o quão severas são as comorbidades. A gente sabe que muitas doenças normalizam ou praticamente são curadas com a cirurgia bariátrica, né? Então, a hipertensão, os pacientes normalmente tendem a ficar normotensos e parar de usar a medicação. Gente. E a diabetes, principalmente diabetes tipo 2, os pacientes praticamente melhoram da diabetes, eles saem normoglicêmicos praticamente do hospital. Né? Isso faz com que a cirurgia bariátrica seja cunhada também no seu nome como cirurgia metabólica. Então ela é muito útil, né? Também para tratamento da diabetes. Tanto é que hoje a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, num guidelines que foi publicado recentemente em outubro de 2022, eles definem o seguinte: todo paciente com IMC acima de 35, independente da presença ou não de comorbidades e da severidade das comorbidades, já tem indicação de cirurgia bariátrica. Nossa. Até então, qual era o referencial que a gente tinha? IMC acima de 40 ou IMC acima de 35 com comorbidades. Hoje eles já indicam isso. E eles recomendam fortemente a cirurgia bariátrica para pacientes com IMC entre 30 e 35, na presença de comorbidades metabólicas, como, por exemplo, diabetes. Então, recentemente, a gente teve a oportunidade de indicar uma cirurgia para um paciente que tinha um IMC de 33, mas usando insulina para uma diabetes tipo 2. Então, ele já não tinha... ele já não estava respondendo bem aos hipoglicemiantes orais, que são os medicamentos habitualmente utilizados por via oral, já estava usando insulina. Então a gente entendeu que esse paciente já tinha tentado várias dietas, já tinha tentado várias estratégias,
ele não conseguia. A gente entendeu que ele poderia ser um candidato para cirurgia metabólica. Metabólica daí, né? Né? O objetivo aí, no caso, não era tanto fazer a cirurgia para ele perder peso, e sim utilizar da técnica cirúrgica para gerar alterações metabólicas que iriam favorecer ele em relação à diabetes. Doutor, técnica cirúrgica, muito importante. Quais são as principais cirurgias bariátricas que temos atualmente? Qual que tu gosta mais, teus queridinhos? Conta aí das técnicas aí pra gente. Existem várias técnicas, mas eu acho que vale a pena a gente se ater basicamente duas técnicas, que é o bypass gástrico e o sleeve. O sleeve, ou gastrectomia vertical, ele é uma cirurgia em que os pacientes, o médico faz um grampeamento ao longo de todo o estômago, do maior eixo do estômago, e remove toda a grande curvatura. O estômago, como resultado, fica com o aspecto de uma manga, de uma banana, ou seja, ele fica tubular. Não há desvios no intestino. Então é uma cirurgia restritiva. Ela não tem desabsorção. Mas mesmo assim, ela necessita de suplementação vitamínica para o resto da vida. Por outro lado, a gente tem o bypass gástrico. O bypass gástrico, a gente faz um grampeamento no estômago, deixando o estômago bem pequeno. Então ele fica com um reservatório de 30 a 50 ml. Menor que o sleeve? Bem pequeno, bem menor que o sleeve. 1/3 do sleeve, eu diria. Nossa. E há um desvio do intestino. Então, o bypass gástrico é uma cirurgia não somente restritiva, mas também desabsortiva. Isso faz com que essa combinação anatômica de restrição e desabsorção faz com que o paciente perca mais peso do que o paciente que faz só a cirurgia restritiva, como por exemplo o sleeve. A cirurgia mais feita no mundo é o bypass gástrico e o sleeve vem crescendo muito em indicações. Por causa da desabsorção? Sim, os proponentes, as pessoas que defendem o sleeve, entendem que ele tecnicamente talvez seja mais fácil de ser feito. Tá. E ele pode proporcionar uma perda do excesso de peso bastante significativa. Mas a gente precisa analisar caso a caso, certo? Na minha percepção, eu pouco ou praticamente não faço sleeve. Por quê? Porque os pacientes que nos procuram são pacientes que têm um nível de obesidade maior, já têm distúrbios metabólicos, eventualmente já tem diabetes, tem doença do refluxo, tem muita azia, e isso na técnica de sleeve poderia piorar o refluxo, então a gente tem que ter muito cuidado. Então o refluxo que, fazendo o bypass, o refluxo melhora e corrige a hérnia no estômago, na cirurgia do sleeve o refluxo pode inclusive piorar. O paciente que tem um perfil alimentar mais beliscador, mais roedor, comedor de carboidrato, de açúcar, esse paciente obeso tem mais indicação de fazer bypass gástrico. Ele vai se beneficiar mais da cirurgia restritiva e da desabsorção, do desvio do intestino. E o paciente do sleeve, em que a gente indica sleeve, é o paciente mais comedor de volume. Então come mais pratão, não está tão focado talvez nos carboidratos, nos açúcares, mas come muito volume. E existe a combinação dos dois. Então, em geral, essa balança acaba pendendo inevitavelmente para o bypass gástrico. Essa é a minha visão. Ô, doutor, com o desvio do intestino, é retirado um pedaço? É grampeado também? Como que funciona? A gente, na cirurgia do bypass, a gente não tira o estômago. No sleeve, a gente tira. A grande curvatura do estômago sai. A gente, inclusive, manda para biópsia, para um laboratório de patologia para analisar. Mas na cirurgia do bypass, fica um estômago excluso. Né? E quando a gente faz o desvio, não há necessidade de ressecar, retirar partes do intestino. Você simplesmente faz um desvio para que haja uma redução na absorção daqueles nutrientes. E é essa combinação das duas coisas que vão fazer com que o paciente com bypass gástrico perca 85 a 90% do seu excesso de peso. E o paciente com sleeve perde 60%. Sensacional essa perda de peso, né? Doutor, uma outra pergunta. O reganho de peso para a galera que, né,
que também acontece, né? A galera reganhar peso, né? Como que funciona isso fisiologicamente? O pessoal que tem o estômago já diminuído, ele vai aumentando um volume de novo, o espaço, né? Como que funciona para a galera que ganha peso novamente depois de fazer uma cirurgia dessa? Perfeito. Na verdade, quando a gente fala de reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, isso é um capítulo à parte, né? Para vocês terem uma ideia, foi recentemente lançado um livro sobre isso, de um amigo que é cirurgião bariátrico em Curitiba, que é o Dr. Jorge Bareta, e ele escreveu um livro sobre reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. Por que um livro? Para mostrar a complexidade da condição. Quer dizer, olha que interessante, os pacientes realizam aquele que é o tratamento mais radical, mais agressivo para a obesidade, que é a cirurgia bariátrica. No entanto, 30% desses pacientes em 3 a 4 anos voltam a reganhar peso. Causas para isso? Multifatorial, vários fatores, certo? Fatores metabólicos, fatores relacionados à microbiota intestinal, a concentração de bactérias no intestino, fatores anatômicos relacionados ao aumento ali do estômago grampeadinho, então ele é pequenininho no início e depois ele vai se dilatando aos poucos, e com isso dilata também a anastomose. O que é a anastomose? É a comunicação entre o estômago e o intestino, que foi criada durante a cirurgia. Isso faz com que, dilatando a anastomose, os alimentos desçam sem resistência. E aí, aos poucos, esse paciente acaba também perdendo a saciedade e passa a ter mais vontade de comer. O que a gente observa também no reganho de peso é o seguinte: quando os pacientes operam, principalmente o bypass, há uma redução da grelina, que é um hormônio relacionado à saciedade. Então, os pacientes têm menos fome e há um aumento de alguns hormônios que são produzidos no intestino, como o peptídeo Y, como o GLP-1, são hormônios mais específicos, aí o pessoal que está em casa, enfim, e esses hormônios acabam gerando mais saciedade, menos vontade de comer. O problema é que quando a gente vai analisar o gráfico ao longo do tempo desses hormônios, a gente vê que eles têm um pico e depois eles tendem a cair. Ou seja, as pessoas voltam com o tempo a sentir vontade de comer. Olha que interessante, né? Cirurgia bem agressiva, cirurgia mais radical para a obesidade. Chega um tempo em que as mudanças hormonais voltam ao normal e o paciente volta a sentir fome. Então, é uma combinação de fatores que tornam, que culminam com esse reganho de peso. E é muito importante que os pacientes estejam atentos a isso, que a equipe multidisciplinar alerte os pacientes, porque eu vejo isso de uma forma muito dramática, né? Imagina, se era obeso mórbido, faz uma cirurgia com o intento de transformar a sua vida e dali a 3 a 4 anos, 5 anos, de repente você está obeso mórbido. Que tá bem pior, né? Porque daí ele tá com mais desnutrição ainda, tá com muito mais problemas. Exatamente. Né? A coisa se agravou ainda mais. Uhum. Vamos falar sobre a tua equipe multidisciplinar, que eu acho o máximo, tá? Uhum. E eu queria saber, tu sempre trabalhou... Da qual você está incluída. Eu tô incluída, gente. Tu sempre trabalhou com a equipe multidisciplinar e como que nasceu isso? Eu digo sempre para os pacientes que o mandorinha não faz verão, né? Seja em relação ao método, seja em relação a um profissional só atuando e resolvendo o problema. Eu acho que é uma combinação e a união faz a força. Não tem como a gente tratar uma doença complexa, difícil, de forma simples. De forma simplificada. Vou dar um exemplo para vocês. Colocar um balão intragástrico e dizer para o paciente assim, volta daqui a 6 meses para a gente tirar, vem fazer uma consulta dali a 2 meses com a Nutri. Não tem como, né? Você acaba queimando o método, balão não funciona, não adianta, né? A gente está lá no grupo, né? Discutindo dia a dia os casos, dando feedback, tentando ajudar, enfim, os pacientes. Dá para ver que não é fácil. Não, entendeu? Super difícil. Então, a equipe multidisciplinar ela é fundamental nesse processo, né? Então, ter um médico especialista em obesidade,
né, como a Júlia, ter uma psicóloga, ter um nutricionista, eventualmente um cardiologista para ajudar esse paciente, o médico cirurgião bariátrico. É uma combinação de pessoas, de expertises, de especialistas que vão ajudar realmente esse paciente. Né? Potencializa o resultado, né? Exatamente. Mas tu já chegou a trabalhar sem equipe multidisciplinar? Ou tu Não, sempre quis- nunca. Sempre Ah, trabalhei legal. com equipe. Sempre trabalhei com equipe. Então, isso, inclusive, assim, do ponto de vista financeiro, né? Quando a gente trabalha em equipe, naturalmente os serviços eles ficam um pouco mais caros. Mas a gente está oferecendo um trabalho mais top para os pacientes, mais resolutivo, né? E não tem. Você tem vários profissionais, vários né, especialistas ali. Naturalmente, isso vai ter um custo maior para os pacientes. Agrega valor. E a gente entende que não adianta. Às vezes o barato sai caro. Muita gente fala do barato sai caro em relação à tatuagem, né? Sim. É isso aí. Quanto custa a tua vida? Quanto custa tratar a obesidade? Né? Então, poxa, ser bem assessorado, ter uma equipe para te ajudar, suporte de WhatsApp 24 horas, ter pessoas para te acolher, né? Poxa, não tem preço, né? Essa frase que tu falou é muito interessante. É diferente tu procurar o emagrecimento de tratar a obesidade. São coisas completamente diferentes. São 100% diferentes, né? E às vezes os alunos nos procuravam na academia para emagrecer, não para tratar uma doença. Quando eles chegam pra gente, já médicos... Isso que eles já chegam pra gente, já é um pouco meio distorcido isso, né? A gente às vezes tem que ensiná-los que é uma doença que tem que ser tratada. Tem aqueles passos lá da Carol, né? Que eu adorei, aquela escala de escadinha. Hoff. Nossa, muito maravilhosa. Porque é assim que tem que ser, né? Doutor, eu costumo falar para os pacientes exatamente o seguinte. Emagrecer é o seguinte, perder peso é o seguinte. Tu tá deste lado e tu tem que chegar deste lado. O modo com que tu vai chegar é o que você vai ter que determinar. Mas a mudança de estilo de vida, ela é essencial. Se tu usar um jet ski para chegar do outro lado, alguma coisa mais rápida para chegar do outro lado, não é um atalho. É só uma forma mais rápida, só que tu tem que fazer a mudança de estilo de vida. E muitos deles não entendem isso, usam esse tal de jet ski, ou o balão, ou a bariátrica, ou o Ozempic da vida, Só ou como alguma uma coisa, alavanca. como uma alavanca, como um Mas não atalho, muda. e não mudam o que precisam mudar. E é isso que dificulta, que queima o método, que fazem eles desacreditar, e cada vez né? mais frustra o paciente e aluno, né? Quanto mais tentativas em vão, já dizia a música, pior vai ficando, né? Claro. Tento, não deu. Tentei isso. Ele tentei desacredita, ele diz assim, não funciona. Ah, Não é que não funciona, é que vou você não ficar fez o que gordinho. deveria ser feito. Por isso que a gente bate, vê, não adianta, não tem porque a gente ficar falando só de técnica com os pacientes. A gente tem que falar eu converso com eles sobre auto-honestidade. Auto-honestidade. O que é auto-honestidade? Eu digo para eles, olha só, tu quer colocar um balão. O balão, a equipe, todo o tratamento custa tanto. Isso custa dinheiro. É caro. Certo? A gente não quer que tu jogue dinheiro no lixo. A gente quer que tu atinja o objetivo. E a gente quer te ajudar a materializar esse processo. Olha só, a pegada coach. Sim. Né? E não é enrolação. Exato. É falar com as pessoas o que elas precisam fazer. Então a gente vai te ajudar a passar por essa estrada que hoje talvez seja nebulosa e que tu não entenda muito os caminhos. A gente vai clarear, tirar a fumaça e te mostrar esse caminho de forma mais cristalina. Só que para isso, tu precisa ser honesto contigo mesmo. Honesto consigo mesmo significa, cara, eu vou ser honesto com a equipe, não vou sabotar, não vou me enganar. Isso é muito importante. Né? Eu vou obedecer os planos que foram feitos para mim. Exatamente. Vou cumprir com os acordos que fiz comigo mesmo. Vou honrar o dinheiro que saiu da minha carteira e foi para aquela equipe. Entendeu? Não adianta, esse é o jogo. Sim, sim. Não adianta querer ficar fazendo firula, a gente tem que ir Direto ao ponto, né? direto ao ponto. Né? E é curtir o processo, né? É um processo. Fundamental, saborear a jornada. Que eu falo para eles assim, Edson e Júlia, utilize esse momento para construir um novo estilo de vida, mas principalmente, como é que vai construir um novo estilo de vida?
saboreando a jornada e utilizando aquilo como uma jornada de conhecimento. Sim. Conhecimento sobre ti mesmo, sobre, por exemplo, quais são os gatilhos que te fazem comer mais? Quais são as situações de tensão que te fazem comer mais? Traz isso para a psicóloga. Auto-honestidade e honestidade com a equipe. Mostrar para a equipe que você está indo para academia. As reais dificuldades do processo, né? Se tu abrir esse jogo, o profissional pode te ajudar. Vai Consegue te ajudar. Se tu for sincero, né? A gente vê muito isso, essa autoilusão no nosso meio, né? Eu falo isso no meu... O que acontece? O pessoal vai lá, por exemplo, não precisa nem estar com obesidade, mas vai para lá, vai fazer atividade física com vocês. E aí ele está se sabotando na alimentação. Ele está dormindo mal. O que acontece? O resultado não vai aparecer. Porque para você ganhar massa muscular, você precisa dormir bem, comer bem, certo? E treinar bem. Se duas pontas não estão funcionando legal, o resultado não vai vir. O que vai acontecer com ele? Ele vai se frustrar. Sim. E vai estar se enganando, ele vai terceirizar a culpa, é normal. Isso, normal. O mundo terceiriza as culpas, vai terceirizar a culpa, vai dizer que a culpa é da academia. E na verdade, ele é o responsável pelo processo, sabe? Então, a gente trabalha demais isso. Fazer o paciente se responsabilizar dentro do seu tratamento é muito importante. É por isso que a equipe também é importante, né? Exatamente. E aí o que acontece? Os pacientes às vezes chegam, doutor, eu fui gordinho durante 20 anos, por favor me emagreça nos próximos 3 meses. Como? Não né? dá. Como tu falasse, é uma jornada que precisa ser cumprida. Eu falo para eles, é uma maratona. O que a gente vai fazer é te colocar... Não tem aquele desenho, aquele app de brincadeira que tem o bonequinho que caminha por cima dos trens? Tem a maioria das vezes ele tá com um tênis comum. Sim. Daqui a pouco aparece um tênis que ele sai pulando. Corre mais rápido. O que a gente vai fazer com a cirurgia bariátrica, com o balão? A gente coloca tênis especiais que fazem com que ele alcance resultados mais rápido, né? Mas que ele tenha que andar por Mas aquele ele caminho. tem que andar por aquele caminho, entendeu? Exatamente. Tem uma coisa muito interessante dentro da bariátrica que é um mito e às vezes prende muitas pessoas nisso, tá? Tem uma colega minha, médica inclusive, que ela tava obesa, mórbida, e ela tinha me procurado para emagrecer, e ela falou, Ju, eu não quero fazer bariátrica. E ela já tava num momento que eu indiquei ela, né? E eu perguntei por quê. Daí ela falou assim, porque parece que eu estou... Jogando a toalha? Não, parece que eu tô... Ai, me falta a palavra. Parece que eu tô roubando, parece que eu estou burlando as regras, parece que eu estou... Atalhando. Fazendo um atalho. Eu assim, mas... Daí eu expliquei pra ela essa questão. Pra quem que tu... Você tá roubando de quem? Tu tá jogando contra quem? Qual é o teu adversário? Tu tá preocupado com o quê? Daí a gente conversou e ela tirou esse mito que ela tinha de parece que ela está indo para um atalho ao invés de fazer um tratamento. E eu falei pra ela, tu é médica, cara? Que isso? A gente já teve a oportunidade de operar uma estudante de medicina e uma médica. E não é fácil também. Tu vê, mesmo pessoas que têm um nível de conhecimento diferenciado em relação saúde, até mesmo à obesidade e saúde, as pessoas não são, enfim, têm suas fragilidades, têm suas crenças mesmo assim. Ela pensava assim, o que vão falar de mim que eu não consegui fazer? Eu assim, ué? Mas o segredo é emagrecer. Eu falei pra ela, é se manter magro. Sim. É isso que tu vai mostrar o teu papel. E hoje ela está no máximo, mudou o estilo de vida, falou graças a Deus que ela fez. E é esse que é o negócio, não foge da academia. Porque o que muitos pensam, tá? Possivelmente a gente escuta muito na academia, eles pensam assim, ó. Bom, já que eu vou ter que fazer dieta e fazer exercício, então eu não preciso de bariátrica. Então eu vou fazer dieta e exercício e não preciso de bariátrica. E muitas vezes não é isso, né? Certo? Principalmente os obesos mórbidos. Exatamente, perfeito. O que acontece? O paciente que faz a cirurgia bariátrica, esse sim precisa fazer atividade física e suplementar. Por quê? Porque o que se vê, né? Os pacientes vão perdendo massa gorda, vão perdendo gordura por conta da cirurgia bariátrica. E essa gordura, muitas vezes ela está entremeada no músculo.
E o músculo do obeso mórbido, ele não tem a mesma força e a mesma eficiência que o músculo de um paciente mais magro. Só que o que acontece? Quando essa fibra muscular começa a perder essa gordura, porque o paciente está perdendo peso por conta da cirurgia, chega um ponto em que ele começa a ficar... Se ele não está suplementando, o que acontece com a fibra muscular? Ela vai ficando mais fraca e ele vai entrando numa condição de sarcopenia. Ele vai perdendo massa muscular, podendo chegar a pontos extremos de desnutrição, inclusive, depois de ter feito a cirurgia bariátrica. Então, é aí que entra a necessidade da atividade física para ativar essa fibra muscular. Aí que entra a necessidade de tomar um whey protein, de usar eventualmente uma creatina, né, para que esse paciente melhore a performance muscular dele. Com isso, ele melhora condicionamento cardiovascular, ele melhora força, ele melhora contornos, ele ganha massa. As pessoas têm uma outra crença em relação a isso. Mas eu não quero ficar musculoso. Não, o objetivo não é ficar maromba, né? Como se fosse fácil, né? Como se fosse fácil. Como se fosse fácil tomar uma creatina e ficar musculoso. Inclusive eu falo isso. Não, mas não é tão fácil assim. Fica muito tranquilo. Mas vai te ajudar. É engraçado isso. É que mesmo as meninas, elas não gostam de pegar peso no braço porque elas acham que vão ficar musculosas igual os homens. Eu falo, gente, fica tranquila, não vão ficar, é muito difícil. Só treinam perna. Só treinam perna, né? E é muito interessante. Essa questão, eles perguntam muito essa questão de vou ter que suplementar pro resto da vida, vou ter que treinar pro resto da vida. Eles perguntam muito isso quando eles vão fazer uma consulta? Essa não é uma das perguntas mais frequentes, mas existe. Qual é a pergunta mais frequente? Eu acho que mais do que perguntas, eles têm esperanças. Eles têm uma ansiedade em querer sair daquilo. E mais do que essas perguntas, eles têm crenças. E uma dessas crenças é, nossa, doutor, finalmente eu acho que eu vou fazer a bariátrica e ela vai me ajudar a segurar minha vontade de comer. Ai, é verdade, eles falam muito isso, né? Vai me ajudar a frear minha vontade de comer. O balão também. Nossa, mas por que tu quer colocar o balão? Não, porque aí eu não vou conseguir comer. Se eu comer, eu vou vomitar. Olha isso. Aí, já sabe, é um bom candidato ao balão. Mas não, às vezes o paciente mas a gente precisa desconstruir isso na cabeça dele, fazer ele entender que essa linha de raciocínio ela está equivocada, né? Fazer o paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica entender que a cirurgia bariátrica não é um freio para ele. Ela não deve ser encarada como um freio. Ou seja, por favor, grampeia meu estômago e desvia o meu intestino para me frear, porque senão eu não consigo. Não é assim que funciona. A gente tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar o psicológico. Tanto é que na nossa equipe, os pacientes não fazem avaliação numa semana e operam na outra. Isso é um equívoco. Isso é picaretagem. O paciente tem que fazer 2, 3 consultas com o psicólogo, entendeu? Leva 2, 3 semanas, às vezes 4 semanas para fazer a cirurgia. Os pacientes que estão em pré-operatório agora vão operar no fim do mês. Entendeu? Eles vão operar essa semana. O paciente que vai operar essa semana já está há 1 mês fazendo a avaliação. E eles perdem peso antes da cirurgia Perdem. mesmo? Olha que interessante. Perdem peso, até porque a nossa nutricionista bariátrica, ela já dá uma dieta com essa intenção. E por que isso é importante? Primeiro, para eles se aclimatarem já com a dieta inicial. Sobre essa questão de... Porque muitas pessoas chegam até nós... eu vou fazer cirurgia, estou com a cirurgia, né, vai ser agendada, eu preciso perder peso antes. Essa mudança ela já começa por questões fisiológicas mesmo, vamos diminuir gordura para diminuir os riscos da cirurgia, ou é mesmo já para entrar nesse processo de... Cara, vou te dizer que se tem paciente que vai fazer cirurgia e chega para vocês na academia dizendo isso, esse cara para tudo e aplaude ele, porque esse cara aí já tá nos 2%. Uns 3 casos cara, já. Impressionante, tá? Isso é fantástico. Mas a perda de peso ela é importante para o processo de aclimatação do paciente em relação à dieta que vai vir depois da cirurgia.
E para nós, como cirurgiões bariátricos, é interessante que essa dieta com menos teor de carboidrato, com um aporte calórico menor, que vai fazer ele perder peso, ajuda já a desinchar um pouco o fígado. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai fazer a cirurgia, seja do sleeve ou do bypass, os pacientes têm muito o quê? Esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E muitos deles têm bastante gordura no fígado. E aí o fígado fica inchado, pesado, e parte do fígado fica em cima do estômago. Então, quando esse paciente faz a dieta, o fígado desincha, a gente consegue tecnicamente fazer a cirurgia. O acesso é melhor. O acesso é melhor. Desincha de forma aguda, assim, então. Já desincha um pouquinho. Tem inclusive trabalho falando sobre isso. Oh, legal, hein? Que em torno de 4 a 6 semanas de dieta low carb e muitas vezes até dieta cetogênica. Claro que cetogênica é uma dieta mais agressiva, né? Os pacientes já desincham, já melhoram o tamanho do fígado e as condições. E aí tecnicamente legal. é melhor. Que legal. Eu tava falando de um paciente que é obeso mórbido. Foi o mais pesado que tu já operou? Aquele de 100 e... Quantos quilos? Esse agora? 180? 180? Até agora é o mais pesado, É. mas tem um paciente que a gente tá aguardando ele perder peso. Ele chegou pra gente com 210 quilos e a gente colocou um balão intragástrico para ele. Pra preparar ele pra Isso, perda ponderal. exatamente. Então, o objetivo do balão aí não é fazer ele perder todo o peso que ele precisa perder, mas fazer com que ele perca o peso de forma significativa e se torne um melhor candidato para a cirurgia, com menos risco. Porque eu percebo algumas... A gente vê muito isso na academia, tem colegas, inclusive, né? Ex-pacientes, enfim, que elas pensam exatamente daquela frase que tu falou. Eu vou fazer uma lipoaspiração, porque a lipoaspiração vai me animar para fazer dieta, e daí assim eu vou emagrecer. Olha a mentalidade que elas têm. Uhum. E tem clientes e pacientes que estão na 3ª, 4ª lipoaspiração, uma cirurgia. O que acontece, né, nesses casos, Júlia? Sem querer te interromper. A lipoaspiração, ela é uma excelente cirurgia plástica para melhorar contornos corporais. Esse é o objetivo da lipoaspiração, é melhora de contornos corporais. Só que o que ela faz? Através de uma cânula, ela remove células de gordura que estão no subcutâneo. Então, ela reduz a população de adipócitos e de células gordurosas no subcutâneo. O problema é que a lipoaspiração ela tem um limite de segurança. Qual é o limite de segurança? 4 a 5 litros de gordura, ou 4 a 5 quilos de gordura. Isso significa que o paciente vai fazer lipo, ele vai, com esse procedimento, perder no máximo 4 a 5 quilos. Para um paciente que tem 15, 20, 25 quilos de excesso de peso, talvez não seja a melhor técnica, né, para poder perder. Então, naturalmente, o resultado talvez não seja tão interessante. E aquela enganação de achar que uma coisa pontual vai resolver a cabeça, né? Aquilo que a gente estava falando, a cirurgia, ela não faz cirurgia na mente, na cabeça, no hábito. É um conjunto. Eu acho que isso que é o legal da equipe multidisciplinar, né? Cada um tem a sua visão e a gente conversa bastante ali no grupo, inclusive, tem uma paciente que... Daí o Dr. Osterman pergunta, e aí, como é que foi a avaliação no psicólogo? A avaliação pré-cirúrgica foi tal. E agora ali na Nutri, como é que tá? Como é que tá essa questão? Ele tá fazendo uma boa alimentação, mas tá barrando ali na medicação. Antes da cirurgia, tu já entra com alguma medicação, se necessário? Boa pergunta. Tanto para o balão como para a cirurgia talvez não tanto, mas para o balão intragástrico, eu penso que seja importante, tá? Por quê? Porque ele é um método menos agressivo quando comparado com a cirurgia e a gente entende na nossa forma de pensar sobre a obesidade que, de novo, a gente vem para uma andorinha não faz verão. Que é interessante o balão, ao ser colocado, o paciente está tratando a compulsão alimentar e a ansiedade. Então, a medicação é importante nesse processo, aliado à atividade física,
aliado a um suporte nutricional. Então, é uma combinação de estratégias que vão fazer com que esse paciente perca seus 20, 22, 23 quilos. E quando a gente usa a medicação, existem hoje, felizmente, várias medicações. Não tanto quanto nos Estados Unidos, como que tem um arsenal de medicações anti-obesidade bem maior, mas as opções que a gente tem aqui ajudam bastante. Então, o paciente que coloca balão pode eventualmente usar Ozempic para potencializar o processo, né? Ou pode usar um topiramato, uma bupropiona, ou a combinação dos dois para ajudar na questão da ansiedade, para esbater os sintomas ansiosos, a vontade de compulsão. E aí existe, e aí o jogo de xadrez ele começa, a estratégia começa. Por quê? Porque quando os pacientes perdem peso, o que acontece quando você faz uma intervenção? O paciente perde peso e ele faz um platô, que é uma estabilização do peso. Por que isso acontece? É um mecanismo biológico de defesa. Né? O nosso organismo ele não é feito para perder peso ad eterno. Senão 0 quilo, acabou. Quem perde peso, quem é que perde peso assim? São os pacientes com câncer, e em geral cânceres avançados ou disseminados. Eles perdem peso e eventualmente se tornam caquéticos e morrem muitas vezes por caquexia. Mas numa condição como obesidade, que é uma doença que não é uma doença maligna, né, na prática, os pacientes perdem peso com uma intervenção e tendem a fazer um platô. Um fenômeno biológico que é normal, que é previsível, muitas vezes é mal interpretado pelos pacientes. Aí é que está o grande lance. E o que acontece? Eles olham o platô, eles veem o peso estabilizando na balança e dizem assim: não adianta, eu vou sair da academia, não adianta, nutricionista é ruim, não adianta, a dieta não está legal. O que é isso? Eles estão agindo de má fé? Não, eles estão agindo por desconhecimento só. Porque eles não entendem que isso é um mecanismo biológico. Então, todo profissional, e a gente vem de encontro, volta para a primeira pergunta que a Júlia falou sobre negligência, todo profissional que vai tratar de obesidade tem que obrigatoriamente falar sobre o fenômeno de platô. Entendeu? Fenômeno de platô. Por quê? Porque esse fenômeno de platô, que é uma coisa normal, as pessoas elas dão uma carga emocional para isso muito forte. Sim. E muitas vezes desviam do seu objetivo por não entenderem aquele momento. Acho que aquilo é uma derrota. Acho que o platô é uma derrota. Exatamente. E agora puxando o gancho entre o platô e todo esse arsenal terapêutico que eu falei, esse arsenal é importante por quê? Porque a gente coloca o balão, vai chegar uma hora que o paciente vai fazer platô ou não vai? Vai fazer. Vai fazer o platô. Aí eu não posso usar uma medicação quando ele estiver fazendo platô, aumentar a dose da medicação para fazer ele romper o platô e seguir perdendo peso. Eu não posso chegar para ti ou para a Júlia e dizer assim: Julinha, vamos talvez aumentar a intensidade do cardio na academia, ou vamos aumentar o número de repetições ou o número de peso para que ele volte a perder peso. Manipular as variáveis ali, né? Exatamente. Então eu pego um fenômeno biológico normal, que muitas vezes as pessoas, por desconhecerem, chutam o pau da barraca e põem o pé na jaca, e a gente usa isso a nosso favor para mudar a estratégia e fazer com que ele perca peso. Então, na verdade, é um jogo de estratégia. Falando especificamente do exercício físico, e é por isso que eu e o Edinho a gente bate muito na tecla de qual o melhor exercício físico para emagrecimento. Qualquer um que tu faça. Então, principalmente o obeso, a pessoa que está mudando estilo de vida, o primeiro exercício é fazer. Depois que a pessoa chega no platô, com a atividade física, a gente vai mexer nessas variáveis, né, Dinho? Sim, exatamente. A gente vai trabalhar com cargas, né? Na verdade, é o que a gente falou, né? As variáveis são muitas, né? Então, a gente pode, em determinado momento do tratamento, do treinamento, é a hora de a gente... É igual dieta também, né? Dieta tem vários tipos de dieta que são específicos para cada momento, né, da pessoa, do paciente. Só que o perfil do obeso... até existem vários estudos, né, falando sobre isso, né? O que vem primeiro? É a depressão ou a obesidade? O que vem primeiro? Quando eu fiz a minha pós em obesidade, a gente fez uma matéria específica em relação a isso, associando essas doenças de ansiedade, depressão com obesidade, né? Então tem muitos deles que eles têm na cabeça: não, eu já não gosto de exercício, qual que é o melhor? É aquele, não gosto de fazer aquele, então não vou fazer nenhum.
Sim. Eles têm muito isso. Eles acham que necessariamente o exercício físico é feito para emagrecimento. E o emagrecimento, na verdade, é uma consequência, né, Dinho? O que tu acha em relação a Não, isso? na verdade, a gente vê isso na prática, né? Tu não emagrece com o exercício físico. Né? O exercício físico é para aquilo que a gente falou, manutenção de massa magra, né? Fortalecimento para uma pessoa que está num processo de emagrecimento, né? Que acaba perdendo massa magra por causa da dieta, né? hipo. Então, Ele tem um poder emagrecedor muito pequeno, às vezes. o gasto calórico, uma sessão de treino, sei lá, 400, 500, 700 calorias. O cara vai lá e toma dois copos de suco de laranja e já ingeriu a caloria que gastou. Exatamente. É todo o efeito metabólico, né, que isso vai trazer, né, uma adaptação metabólica que vai trazer pro aluno, né? Então é mais como que a gente pode falar? Enfim, é algo que complementa a construção num todo, tudo isso né? que a gente está falando. Só reforça a necessidade de somar as estratégias. Quando a gente vai para a escala de Hoff, né, que é uma escala feita por uma médica lá de São Paulo, a Ana Carolina Hoff, que é uma amigona, até estava falando com ela há pouco sobre algumas coisas no Instagram. O que ela mostra? Ela mostra exatamente isso. Uma andorinha não faz verão. A gente precisa combinar estratégias. Então, hoje, eu, Dr. Rafael Osterman, eu encaro a obesidade e o tratamento da obesidade como um tratamento híbrido, combinado. A gente combina estratégias, dieta, medicação, atividade física, presença ou não do balão intragástrico. Então, é uma combinação de coisas e feitas de forma estratégica ao longo da jornada de emagrecimento do paciente, que vão fazer com que ele atinja o objetivo. Sim. Mas isso tudo vai ser em vão se ele não for honesto com a equipe. Sim. E honesto consigo mesmo e cumprir os acordos que ele se propôs. Imagina, já é difícil de convencer os profissionais a isto, imagina o paciente. Né? Não é verdade? Já é difícil, tem muitos profissionais, já é difícil tu falar, ainda mais que a gente que trabalha com obesidade tem que trabalhar com comportamento. E trabalhar com comportamento é a gente falar de mindset, é a gente falar de várias palavrinhas que muitos profissionais têm um pouco de resistência, né? Acham que isso é só blá blá blá. Parece que a palavra coach é um bloqueio, né? E tem um pouco disso, né? Sim. E infelizmente ou felizmente a obesidade ela precisa desse cuidado comportamental. Senão não vai ter uma mudança. Isso é um fato. Eu sempre falo, Júlia, e a gente precisa encarar as coisas de uma forma muito assertiva. Eu sempre mostro para os pacientes. Então aqui teus exames, tá aqui o ultrassom mostrando gordura no fígado, tá aqui o excesso de peso, tu precisa perder. Agora eu quero que tu faça um exercício. Fecha os olhos e olha para o teu eu no futuro. Entendeu? Qual é o eu no futuro? O que acontece? De novo a gente volta para a mudança de mindset e de comportamento. Muitas vezes o paciente está fazendo o quê? Trabalho, família, eu. Sempre o eu está em último lugar. Nas consultas e na sequência de consultas a gente tem que fazer ele mudar essa ordem. Primeiro eu, depois a família e por último o trabalho. Sim. Então às vezes a gente vê pacientes com doenças metabólicas, com excesso de peso, prestes a fazer cirurgia bariátrica, trabalhando e prosperando, ganhando dinheiro. E isso é bacana. Então o que a gente faz? A gente mostra para ele o quanto isso é importante. A gente tenta mostrar para ele o seguinte: fulano, olha toda a disciplina e todo o regramento que tu teve para atingir esse resultado. Beleza? Tu teve, né? Tu tem que acordar. Tu tem que exemplo, né? Acordar madrugadas, tarde da noite. Beleza, tu tá fazendo isso. Tu percebe que existe uma constância, uma disciplina em relação a isso? Percebo. Ok, vamos transpor isso para o teu cuidado agora de saúde? Vamos trazer isso para a tua saúde? Por quê? Porque, cara, não adianta você só trabalhar e na hora que você for curtir a vida e querer ter mais liberdade financeira e mais liberdade geográfica para curtir, para ficar em casa, para viajar com os filhos, para curtir a esposa, você tá doente. Sim, fator limitante de doença tá... Cara, entende que falar de técnica acaba ficando... É o mínimo, né? É o mínimo. Tempo, no final. Exatamente. Que é o que te cabe lá na hora, né? E isso vamos e venhamos, não é óbvio.
Sim. Mas o óbvio precisa ser dito, Precisa porque ser às vezes dito. as pessoas não enxergam, não conseguem enxergar isso. Está muito perto do nariz e a gente precisa fazer com que a pessoa tire o nariz da vitrine e vá lá para o meio da rua e olhe a vitrine inteira. Para ela poder entender todo o contexto. Gente, vocês entenderam por que trabalhar com obesidade é tão complexo? Tá? Nós falamos agora com um cirurgião, que eu sou fã número 1. E a gente falou sobre a intervenção mais drástica de todas e mesmo assim, olhando todos os cuidados que a gente tem que ter quando se trata de obesidade. Eu acho que vai dar mais um episódio, hein? Dá mais um episódio, com certeza. Dá o parte 2, né? Já dá o parte 2, exatamente. Dá pra gente falar. Isso que a gente não falou nem isso aqui, de tudo que eu queria conversar. Né? A gente não falou sobre a suplementação, né? Nossa, sobre tem muita essa questão coisa. que eu quero bastante, que é bem importante que os pacientes entendam. Mas eu acho que já deu para vocês terem um gostinho, para saber o quão é importante a cirurgia bariátrica, sim. Vocês não estão competindo com ninguém, tá? Vocês precisam melhorar a saúde de vocês, nem que sejam com essa técnica tão importante. É isso, doutor. Dá um tchauzinho aqui pra gente. Onde tá as tuas redes sociais? Como que as pessoas fazem pra te Eu acho que a encontrar? mensagem final que a gente precisa passar diante de tudo isso é também ajudar as pessoas que estão em casa a desfazer crenças como a obesidade associada à preguiça, má fé, má vontade. E não é verdade. Eu procuro falar para os pacientes, tu está vendo a dificuldade que tu tem de seguir a dieta, de fazer o movimento de ir para uma academia? Isso, na tua mente, faz parte da doença. A doença é assim. isso, a doença é isso. Não é só o sobrepeso, a doença é isso. A doença é enxergar essa névoa na frente e que te impede de ver as coisas com clareza e aonde tu precisa chegar. Sim. Então a gente sempre fala para eles isso. Fica tranquilo. O objetivo não é estigmatizar, não é rotular. Né? Então a gente tem que desconstruir isso e mostrar para eles que eles têm uma batalha pela frente, mas que ela pode ser vencida. Sim. Mas ela precisa de disciplina. E precisa de constância e honestidade. Onde que a gente te encontra? Deixa aí os arrobas aí do teu Instagram. Vamos lá. @Dr. Osterman, @Osterman Medical Center. São os nossos Instagrams, né? Então é lá que os pacientes podem nos encontrar. Chama lá e vocês vão ter acesso a uma equipe multidisciplinar top, tá? Liderada por esse cara, que eu sou fã. Prof, muito obrigada pela nóis. presença mais uma vez. Estamos juntos. Show de bola. É isso aí, tchau, tchau.